Você que me vê uma hora dessa, Deus te abençoe, Deus te dê tudo de bom, tá? Que você possa ser bem feliz na sua caminhada. Tô aqui para falar do meu Paysandu, que tem duas cores. E tô aqui também para falar do Clube do Remo. Para quem nos acompanha no canal do Lenilson Albuquerque, sabe que eu sou muito incisivo nas coisas que falo, e pela experiência, não é que eu entenda de futebol, mas pela experiência, eu sei como as coisas vão se comportar. Se elas se comportarem diferente, tudo bem, eu errei, eu não sou vidente, não é? Eu não sou alguém que tenha poderes extranaturais e que tenha acesso ao além, não tenho. Mas eu falei para vocês, eu parei aqui para fazer esse vídeo, eu falei para vocês que o Clube do Remo estava tendo gordura, que ele não estava bem. E fui contestado, as pessoas me criticaram, né? E o que é que aconteceu? Tá aí, o Clube do Remo descendo uma ladeira com uma folha de pagamento altíssima. Mas é um time que, eu sempre falei, né? E depois aqui a imprensa do Pará começou a falar o que eu falei, eu sempre dizia que era um clube que o goleiro sempre foi o melhor jogador em campo. Então, se o goleiro sempre foi o melhor jogador em campo, o time não jogou bem, né? Porque o certo é a zaga não deixar que a bola chegue ao goleiro. Mas dizer para vocês o seguinte, atravessando a rua, dizer para vocês o seguinte, o Paysandu está aqui no norte, nós temos uma expressão chamada Tabatinga. O Paysandu está na Tabatinga. Então, depois vocês veem o que é Tabatinga. E de difícil solução, principalmente esse ano, não tem mais jeito. Mas não adianta a gente criticar o time ou a direção, que não vai mais dar jeito. É hora de juntar os cacos, é hora de todo mundo se unir. Por exemplo, a gente sabe aqui em Belém que quem perde uma eleição num clube, ele fica torcendo para que dê tudo errado, para que o clube possa cair de divisão. É um prazer mórbido, porque como é que eu vou torcer contra o meu time? Se houveram falhas na contratação, sim, houveram, mas não tem mais jeito criticar, e tem que se desassociar o homem do gestor. Então agora era previsível, eu venho falando isso há 10 jogos, né? Há 10 jogos era previsível. Mas que fique o ensinamento, que fique a lição, e que os dois, né? O Clube do Remo, prestem atenção, no dia que é hoje, faltam 10 jogos, corre risco sim de ser rebaixado. O Clube do Remo corre risco de ser rebaixado. Talvez vocês não encontrem ou não escutem isso em lugar nenhum, mas eu estou dizendo isso para vocês. É um time muito fraco, é um time que, sabe, eu não sei. Agora, o que vai acontecer também é que agora vão chegar aqui em Belém, para o ano chega em Belém novamente, 60, 70 jogadores para cada um. E isso aí já está na hora de parar, né? Já está na hora de ter um baixo. Então o que é que tem que se fazer agora? Se cuidar da base, né? Pelo amor de Deus eu vou pedir, não sei quanto tempo eu vou estar com vida, porque está provado que sobe, mas não segura. Por que não segura? Porque cada um traz 50, 60 jogadores, mas não tendo nenhum próprio. Quando for agora em dezembro, todos estão para contrato assinado e vão embora. E nós ficamos aqui para formar esses times reb para disputar o campeonato estadual. Tá certo? Eu agradeço muito a vocês, as pessoas pediram que eu me manifestasse, mas esperavam que eu viesse de uma outra forma, de uma outra maneira. Não vi não. Eu vim nessa aí, porque não adianta. A gente tem agora que se unir e acabou. Foi o clube Paysandu que caiu? Foi. Mas a flâmula, a bandeira, ela não cai, ela está tremulando. E nós, torcedores, amamos o clube, não a série. Fala, galera do programa Resenha com Lenilson. Passando aqui para falar um pouquinho, né, das nossas equipes da Série B, essas 2 rodadas aí que tiveram agora, Paysandu e Remo. Mas antes,
compartilhe com a gente o nosso programa, dê sua opinião, é importante para nós. Tá? O Paysandu jogou na terça-feira, né, com o Novo Horizontino. O Paysandu começou bem o jogo, estava bem no jogo, né, mas com muitos erros ainda acontecendo, né, sem um poder de finalização. Alguns atletas realmente estão muito desgastados e infelizmente aconteceu mais uma derrota. É triste a gente ver uma equipe, né, com o tamanho dessa torcida passando por essa situação. A gente sabe que o que começa errado termina errado. E o Paysandu está pagando um preço muito alto pelas contratações, não só de atletas, a contratação de gestores, como algumas pessoas que trabalham dentro do futebol. Nessa parte a gente pode falar de executivos que infelizmente não conhecem a nossa história do nosso futebol. E alguns atletas chegando aqui, né, sem identificação com a nossa torcida, com a nossa camisa, e aí se paga um preço muito alto e o Paysandu a cada jogo vai decepcionando ainda mais. O Remo ontem, infelizmente também, não se comportou bem, né, perdendo de 1-0, empatou o jogo, mas deixou né, de trazer pelo menos um ponto. Né, e infelizmente também é muito difícil, né, porque essa mudança de treinador agora, novamente, os atletas precisam se adaptar e tudo isso faz parte de um projeto. A gente sempre fala no nosso programa, sem projeto, sem planejamento, desde o início do ano, as duas equipes, importando muitos atletas, mas atletas sem qualidade e sem se identificar com a torcida. E isso que é muito triste, porque quem paga tudo isso, quem paga o preço muito alto, é o próprio torcedor, né? O torcedor que não merece o que está acontecendo com os clubes paraenses.